O Flamengo é campeão da América mais uma vez. E hoje nós vamos passar por todo o caminho do Flamengo para se tornar o campeão da Libertadores de 2025. Muito prazer, meu nome é Guilherme e a partir de agora eu te conto com detalhes toda a caminhada do rubro-negro para ser o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. No dia 17 de março tivemos o começo oficial da Libertadores de 2025, com o sorteio dos grupos. E o Flamengo, que havia se classificado por ter sido campeão da Copa do Brasil do ano anterior e também por sua colocação no Brasileirão desse mesmo ano, ficaria em um grupo com Central Córdoba, Deportivo Táchira e LDU. Dentro de campo, a competição começou oficialmente para o rubro-negro no dia 3 de abril, quando enfrentaram o Deportivo Táchira fora de casa. A partida foi de domínio completo do Flamengo, que pressionava, atacava e finalizava. Mas não foi tão simples assim, porque o rubro-negro acabava perdendo muitos gols que poderiam ter custado caro. Mas aos 56, Cebolinha acredita em uma bola que parecia sair do campo. Cruz e Bruno Henrique desvia, e assim, Juninho, sim, aquele mesmo, chega no segundo pau e marca de cabeça. Depois do gol não tivemos mais muitas oportunidades no jogo, pro lado do Flamengo e nem pro lado da equipe rival que não conseguiu levar perigo. Com isso, o Flamengo vence por 1-0 e assume a liderança do grupo depois de um empate entre Central Córdoba e LDU. A segunda rodada teria mais uma estreia, dessa vez a estreia em casa, a estreia no Maracanã em frente à sua torcida. O Flamengo pegaria o Central Córdoba, clube estreante na competição, que ainda buscava seu primeiro gol e sua primeira vitória após um empate em 0-0 com o LDU. O jogo começou equilibrado, mas aos 21 minutos, Léo Pereira, na época ainda carolino, joga vôlei dentro da área e o juiz não vê, mas o VAR chama, então a penalidade é marcada por toque na mão. O Central não desperdiçou a cobrança e fez seu primeiro gol na história da Libertadores, abrindo o placar e fazendo 1-0. Aos 39 minutos, BH sofre uma falta que poderia ter virado um pênalti, mas por alguns centímetros foi fora da área. Na falta, Léo Pereira bate e a bola vai para a rede, mas pelo lado de fora. E na sequência, o Córdoba não perdoou. Falta para a equipe, bola na área e gol de cabeça para ampliar o placar. E assim acabava o primeiro tempo. Derrota do Flamengo parcial por 2-0. Na segunda etapa, o time voltou um pouco melhor e em uma falta, De La Cruz fez um golaço e diminuiu a diferença. Depois disso não aconteceu mais muita coisa na partida e o jogo terminou em 2-1. E com a vitória da LDU sobre o Deportivo Táchira por 2-1, o Flamengo perdia a liderança e assumia a segunda colocação. O terceiro jogo seria contra o líder do grupo e adversário mais qualificado do mesmo, fora de casa ainda na altitude, um jogo que tinha, e não só tinha como foi, muito complicado. A partida foi de oportunidade para ambos os lados, mas nada muito claro. A LDU ainda chegou a abrir o placar aos 82 minutos, já na reta final da partida, mas o gol foi anulado por impedimento e assim acabava o jogo com um empate sem gols por 0-0 na altitude de Quito. No outro jogo, o Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira e chegou a 6 pontos. Assumiu a liderança e jogou a LDU para a segunda colocação com 5 pontos. E o Flamengo ficava na terceira colocação, fora da zona de classificação provisoriamente, com apenas 4 pontos e ligava o alerta, pois a classificação não seria tão simples quanto se imaginava no começo. Na quarta rodada, o Flamengo pegava o líder, mais uma vez o Central Córdoba, dessa vez na Argentina, fora de casa. E o jogo começa e logo aos 9 minutos Arrascaeta marca o primeiro. Aos 24 minutos, ele mesmo, de novo o uruguaio, sai no mano a mano com o goleiro, mas perde a chance que poderia mudar a história do jogo. Ainda na primeira etapa, aos 33 minutos, Azar entrega, mas Rossi faz uma defesa absurda em um chutaço e evita que o Flamengo tomasse o empate ainda no primeiro tempo. Mas na segunda etapa não teve jeito. O Central chegou bem e marcou um gol de cabeça que colocou o 1-1 no placar. E assim acabou a partida. Mais uma vez o rubro-negro não conseguia a vitória, e com a LDU ganhando mais uma vez o seu jogo, eles chegavam a 8 pontos. O Central Córdoba somou 1 pelo empate com o próprio Flamengo e chegou a 7, ficando na segunda colocação. Na terceira colocação aparecia o Flamengo com apenas 5 pontos, fora da zona de classificação, faltando apenas a quinta e a sexta rodada para serem jogadas. Os resultados não vinham e a torcida começava a ficar preocupada.
Agora o Flamengo tinha 2 rodadas em frente à sua torcida. As 2 últimas rodadas seriam no Maracanã e precisavam de bons resultados para conseguir a classificação e passar para as oitavas de final. Começando pela 5ª rodada, o rubro-negro pega a LDU no Maracanã e abre o placar logo no começo. Luiz Araújo cobra escanteio e o Léo Ortiz marca aos 9 minutos, colocando o Fla na frente. Já no segundo tempo, o Flamengo abre 2-0 aos 54 minutos. Dessa vez foi o LA que fez o gol e assim o time venceu por 2-0. Uma vitória importante tanto para dar confiança, tanto para a classificação. Uma vitória para dar moral para a equipe em uma partida dominante, uma partida muito boa contra o adversário mais forte do grupo. O Central Córdoba venceu o seu jogo mais uma vez e chegou aos 11 pontos. Uma ótima campanha do time estreante. O Flamengo empatava em pontos com a LDU, mas assumia a segunda colocação e voltava à zona de classificação por causa do saldo de gols seu, que era de 2 contra apenas 1 da LDU. Então chegamos à última rodada. Jogo decisivo no Maracanã lotado. O Flamengo precisava da vitória contra o Deportivo Táchira, o pior time do grupo, para conseguir a classificação. O jogo não foi tão simples assim, mas o resultado veio. Basicamente o jogo foi o seguinte: embora faltasse qualidade técnica, o Táchira chegava com perigo de vez em quando, e o Flamengo não conseguia quebrar a defesa do adversário. Mas foi aos 65 minutos que o Flamengo tem uma falta. Bola na área e Léo Pereira aparece e marca de cabeça, selando assim o placar de 1-0, que é fechado de vez com uma defesaça de Rossi no final, que classifica o Flamengo. No jogo entre LDU e Central Córdoba, a LDU amassou e venceu por 3-0. Com isso, os 3 times ficaram empatados em pontos, todos com 11. A LDU acabou na frente com um saldo de gols de 4, enquanto o Fla, que ficou em segundo, se classificou com um saldo de 3 gols. E assim o Central Córdoba, que fez uma ótima campanha, era eliminado. Mas o que importa é que o Flamengo superou as dificuldades e conseguiu essa classificação histórica em um dos grupos mais acirrados que eu já vi. E se tem alguém que é muito importante a gente destacar, é Rossi. Já fez essa defesaça que vocês viram agora há pouco no último jogo que garantiu a classificação. Mas mais do que isso, ele defendeu muito em todos os jogos. Se não fosse isso, empates poderiam ter virado derrotas e vitórias poderiam ter virado empates e o Flamengo pontuaria muito menos. Sem ele, muito provavelmente o rubro-negro não teria passado para as oitavas de final. Um dos, se não muito provavelmente, o melhor goleiro da América, que foi crucial do início ao fim da competição, sendo importantíssimo nessa fase de grupos e depois também no mata-mata. Foram sorteados então os jogos das oitavas de final e, consequentemente, o chaveamento do mata-mata. O Flamengo ficou do lado direito, com times como Vélez Sarsfield, Estudiantes e Racing. Mas o primeiro adversário seria outro clube brasileiro, nas oitavas de final, o Internacional de Porto Alegre. Ida no Maraca e volta no Rio Grande do Sul. Em frente à sua torcida, no primeiro jogo, o Flamengo fez uma ótima partida, sendo muito ofensivo, controlando a posse, não sofrendo atrás e atacando muito e com muito perigo. O gol da partida foi de Bruno Henrique, de cabeça em um escanteio aos 27 minutos da primeira etapa. Assim, o Flamengo venceu por 1-0 e poderia ter sido bem mais. Um jogo de elite da equipe que jogou mais e que agora ia para o Beira-Rio confiante na classificação. O jogo de volta foi realizado no dia 13 de agosto, e antes da bola rolar tivemos toda aquela confusão com os papéis picados no gramado do estádio. Basicamente, o Inter havia feito aqueles papéis para a festa pós-jogo se o Colorado se classificasse, mas alguém no estádio errou e liberou os papéis bem antes da hora. O gramado ficou cheio então e assim não se tinha condições de jogo, e por isso a partida foi até mesmo adiada para as 22 horas. Simplesmente maluquice, algo que acho que a gente vai demorar muito, se é que vai ver alguma vez de novo. E como o Inter já estava comemorando, obviamente não ia dar boa coisa. O Flamengo começou muito em cima e jogando muito bem. E logo aos 27 minutos abriu o placar com um gol do ídolo Arrascaeta, que em 2025 voltou a fazer uma temporada incrível e de protagonista. Com isso, o Fla saía na frente fora de casa e abria 2 gols de vantagem no agregado. Aos 41 minutos, BH sai na cara do gol e amplia, mas havia impedimento na jogada e o gol foi invalidado. E aos 63, de novo o BH sai na cara do gol e faz mais uma vez. E mais uma vez, de novo, havia impedimento.
Nesse segundo tempo, o Inter tentou ensaiar uma pressão, precisando do resultado, mas não exibiu um grande perigo real ao Flamengo, chegando perto de marcar apenas aos 81 minutos de jogo. E, aos 87, o Coisa Ruim tem um escanteio. Joga na área e a bola volta para a ponta. Mais um cruzamento, dessa vez rasteiro no segundo pau. Pedro aproveita, ataca o espaço e marca o gol, colocando de vez o Flamengo nas quartas de final. Então, as quartas de final seriam contra um time argentino, Estudiantes de La Plata, e com isso o Flamengo jogaria essas oitavas de final sendo favorito, mas tinha que tomar muito cuidado, não poderia descartar os jogos muito complicados contra um adversário muito bom e organizado. Novamente, a ida dentro de casa no Maracanã e a volta fora, dessa vez em La Plata, na Argentina. O primeiro jogo começou no Maracanã e o Flamengo mostrou seu favoritismo literalmente 15 segundos depois do apito inicial, porque apenas esse tempo depois, Pedro marca para o Flamengo e faz 1-0 já na saída de bola. Logo no começo, o Malvadão continua arrebentando, bola para frente, pressão e muita ofensividade. Resultado, aos 8 minutos, Ayrton Lucas cruza e Varela mete a bomba de vôlei no gol. Flamengo 2-0 aos 8 minutos de jogo, dessa vez em uma jogada entre os dois laterais da equipe. Com isso, o jogo se encaminhava para uma classificação histórica e uma goleada absurda, mas depois desses primeiros minutos avassaladores, não foi bem assim. Aos 20 minutos, Pedro tem a chance de fazer o terceiro, mas Muslera, goleiro uruguaio do Estudiantes, faz uma bela defesa. O rubro-negro continuou muito superior e aos 28, Samuel Lino tem a chance de ampliar, mas dessa vez a bola vai para fora. Aos 35, o Flá tem mais uma chance. Plata sai na cara do goleiro e acaba mandando na lua em uma cavadinha bizarra. Na segunda etapa o ritmo caiu um pouco, mas isso não quer dizer que o Flamengo começou a jogar mal. Bem pelo contrário, continuavam sendo muito melhores no jogo, dominando e sendo ofensivos. A questão é que com cansaço e já com o resultado na mão, obviamente o ritmo diminuiu, mas ainda assim a partida do Flamengo seguia ótimo. Aos 81 minutos temos o erro de arbitragem mais bizarro dessa Copa Libertadores. Plata, do Flamengo, é chutado, e ao invés de o juiz marcar a falta para o Flá, que foi inclusive muito perto da área, poderia ter virado um pênalti, ele deu a falta para o time argentino e ainda expulsou o Plata com um segundo amarelo. Assim, o VAR não podia chamar, porque não foi vermelho direto, e Plata perderia o jogo de volta. Mas isso a gente vai falar melhor logo logo. Bom, depois dessa expulsão, o Flamengo começa a tomar aquela pressão de final de jogo que todo time que está perdendo faz. E com um a menos ficou difícil defender. E aos 90 o Estudiantes diminui e vai para o jogo da Argentina mais do que vivo. Gol esse que poderia ter custado muito caro para o rubro-negro, mas assim acaba o jogo. Flamengo 2, Estudiantes 1. Lembra que eu falei que o Plata perderia o jogo de volta? Então, eu falei perderia porque na realidade não perdeu. Porque o Flamengo ficou tão indignado com o erro que foi para a justiça para tentar tirar a suspensão. E a Conmebol reconheceu o erro e tirou a punição. Assim, Plata estava livre para atuar no jogo de volta. Então vamos para a volta em La Plata. E os argentinos compareceram em peso para o jogo. O time queria muito a classificação. Uma equipe muito organizada, muito boa e principalmente, claro, com muita raça. Com isso, eles em frente a essa torcida fizeram uma partida muito boa. Muito melhor que no Maracanã, por exemplo. O Flamengo em si foi muito abaixo, não conseguia chegar ao ataque com perigo, não tinha o mesmo controle e pressão que fazia nas outras partidas. Realmente a torcida e o time do Estudiantes, que estava com muita vontade, foi um diferencial. Assim, o Flamengo ainda sofria defensivamente, mas Rossi continuava salvando a equipe. Então, nos acréscimos da primeira etapa, o Estudiantes marca em um chutaço no teto da rede. Sem chance pro goleiro. Mesmo sem ângulo, a batida foi perfeita. Estudiantes 1-0. Depois, aos 73 minutos, o Estudiantes vem pro ataque e amplia com um gol no mano a mano com o goleiro e uma cavadinha linda de Castro. Mas havia impedimento no lance e o gol foi anulado pelo VAR. Assim, o árbitro apita e o jogo acaba. 1-0, empate por 2-2 no placar agregado. Y agora, damas y caballeros, es de mi agrado informarles que hay decisión por penales. Jorginho abre as cobranças e faz para o Flamengo. Na sequência, Sousa também marca para o Estudiantes. A segunda cobrança do Plá foi dos pés de Luiz Araújo, que bateu forte no canto e fez. Benedetti foi para a bola, mas Rossi pega, fazendo uma espécie de lei do ex. Afinal, ele já jogou no time argentino e agora o rubro-negro tinha vantagem.
O próximo batedor do Flamengo era Carrascal, que foi pra bola e bateu rasteiro e forte no canto. Sem chance pro goleiro. O Estudiantes também marca com o Cetrec e faz um golaço. Então, Léo Pereira vai pra bola e mata absolutamente todos os torcedores flamenguistas do coração. Ele bate uma bola alta e colocada. Na transmissão, a impressão era que a bola iria para fora, mas na realidade ele mandou lá onde a coruja dorme. Uma cobrança simplesmente perfeita. E para fechar a disputa, o jogador do time adversário vai para a bola. E Rossi, o herói do Flamengo, um dos melhores jogadores dessa Libertadores e desse time, pega mais uma vez. E o Flamengo, assim, chegava finalmente à semifinal. O Flamengo estava a 2 jogos da final. Agora a partida seria contra o Racing nas semifinais. Jogo de ida mais uma vez no Maracanã e mais uma vez a volta fora de casa. Dessa vez na casa do time argentino em Buenos Aires, no El Cilindro. No jogo de ida tivemos um Flamengo jogando muito em frente à sua torcida. Ofensividade, pressão, controle e solidez defensiva. Logo aos 21 minutos, o Flamengo tem a primeira chance clara de abrir o placar com a Arrasca, mas a bola vai na trave. Aos 36 minutos, o Rossi salva o Flamengo em uma jogada de escanteio. O jogo segue com o rubro-negro controlando o jogo e sendo extremamente superior. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Pedro quase abre o placar. O jogo foi seguindo e o Flamengo ia empilhando chances que não conseguia converter. Aos 76, por exemplo, o Samuel Lino chuta e o goleiro faz uma defesaça. Mas aos 80 minutos, Lino recebe de novo. Agora em profundidade, cabeceia no canto e abre o placar. Mas, entretanto, todavia, havia impedimento no detalhe e o jogo seguia 0-0. E quando parecia que o gol realmente não ia sair, o craque do jogo, Carrascal, que nós inclusive temos que falar, fez uma partida simplesmente absurda. Se não fosse ele, o meio campo do Flamengo era inexistente. Toda jogada passava por ele, simplesmente jogando muita bola e sendo um diferencial para o time carioca. Achou mais um passe absurdo em profundidade para Bruno Henrique, que sai na cara do gol, mas acaba chutando em cima do goleiro. Só que, no rebote, a bola sobra logo no pé dele, que criou a jogada e mandou na partida. Carrascal então chuta e faz 1-0. O gol era para ter sido marcado contra por causa de um desvio, afinal, na realidade, a bola iria para fora, mas o que importa é que a Conmebol deu o gol para o Carrascal. Assim, o Fla só precisava assegurar o resultado na Argentina, depois de uma boa partida e uma atuação histórica de Carrascal. Na volta em La Plata, o jogo foi bem diferente. Dessa vez, o Flamengo não conseguiu controlar tanto, embora tenha tido diversas chances para falar a verdade, mas não conseguiu abrir o placar. E o que aconteceu foi que também o Racing deu uma decepcionada, por causa que um time que era muito organizado abriu mão da sua convicção, da sua estratégia, para começar a jogar com chuveirinho na área em busca de algum desvio para fazer um gol. Obviamente não deu certo. O jogo acabou 0-0 mesmo com o Racing com um a mais. Afinal, Plata tinha sido expulso ainda bem antes do fim do jogo, e assim o Racing ficou muito tempo com um a mais depois de uma expulsão boba. Mas isso não importava para a torcida flamenguista. Um jogo ruim do Racing, uma partida ok do Flamengo que não conseguiu aproveitar as chances, mas também não acabou sofrendo tanto quanto muita gente imaginava. E assim a nação comemora. E finalmente o Flamengo estava na final. Mas antes de nós irmos para a final, eu queria te pedir 2 coisas. Esse vídeo deu muito trabalho de ser feito, porque eu tive que roteirizar, gravar e editar, o que já não é fácil, e ainda foram 2 vídeos completos contando 2 histórias diferentes. Uma se o Palmeiras fosse campeão e outra se o Flamengo fosse campeão. No caso, eu fiz até a semifinal e depois a final eu completei depois de ver a final, obviamente. Juntando os 2 vídeos foram quase, se não mais de 15 horas de trabalho. Então eu queria te pedir que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, porque me ajuda muito a continuar trazendo os vídeos. E agora vamos seguir sem muita enrolação para logo a gente terminar isso aqui e mostrar como foi a final e como o Flamengo se sagrou o campeão da América. Na final, o adversário seria outro gigante brasileiro, outro gigante que também queria o tetracampeonato. O Palmeiras, que fez uma campanha incrível na competição, até mesmo com aquela virada histórica para cima da LDU.
Falando já do momento dos times, o Palmeiras vinha pior do que o Flamengo. A fase não era boa, tinham acabado de perder para o Grêmio por 3-2 no último jogo, no meio de semana, com o time misto, reserva, já que os principais jogadores ficaram em São Paulo para treinar para o final da Libertadores e descansar, mas os outros resultados com os titulares também não eram bons, e com isso o Palmeiras já não tinha muito mais chance de ser campeão brasileiro. Por outro lado, o Flamengo vinha de bons resultados. O último não foi tão bom assim, foi um empate contra o Atlético Mineiro, mas fora de casa, tendo que descansar alguns jogadores. No geral, foi um bom resultado, ainda mais usando que o Flamengo já chegava nessa final praticamente campeão do Brasileirão, muito perto, faltando apenas 2 rodadas e com uma vantagem enorme de 5 pontos. Com isso, o Flamengo era favorito e nós vamos para a partida. Mas antes disso, é importante destacar que o Flamengo não teria Plata, que foi expulso contra o Racing, não poderia jogar a final por ano de cumprir suspensão, e também não teria Pedro, que estaria lesionado, ou seja, seus 2 principais centroavantes não estariam disponíveis, e com isso o Bruno Henrique jogou no lugar. 29 de novembro, 2 gigantes entravam em campo. Quem vencesse seria o primeiro tetracampeão da América no Brasil e entraria para a história. O Flamengo veio escalado com Rossi, Varela, Léo Pereira, Danilo e Alexandro na defesa. O meio-campo era Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. No ataque pela direita, Carrascal. Na esquerda, Samulino. E na centroavância, Bruno Henrique. Assim vinha o Flamengo escalado por Felipe Luiz. Embora as escalações dos 2 times parecessem ofensivas, o primeiro tempo foi bem ruim. Muito abaixo, pouca ofensividade, nenhum time querendo arriscar muito. Foram literalmente 0 finalizações no gol durante toda a primeira etapa. A única coisa interessante que aconteceu nesse primeiro tempo foi as quase expulsões de Rafael Veiga e também do Eric Pulgar. Ambos, na minha opinião, inclusive, deveriam ter sido expulsos, o que poderia mudar muito a história do jogo, porque os 2 times ficariam com a menos. Na segunda etapa o jogo melhora. O Fla continua bem, mas não conseguia chegar com perigo. Mas foi então que aos 67 minutos o Flamengo tem uma cobrança de escanteio. Bola na área. E Danilo, que já tinha marcado gol na final da Libertadores em 2011 pelo Santos, sobe e marca de cabeça. Um herói improvável dando a vitória para a equipe. Depois disso, já tínhamos os minutos finais e o Palmeiras não conseguiu exibir perigo. Mandava só a bola na área, mas não chegava quase a finalizar no gol. Com isso, o juiz apita e a nação vibra. O Flamengo é tetracampeão da América. Uma campanha histórica. O Flamengo era campeão depois de uma fase de grupos onde quase foi eliminado. Campeão depois de um jogo com chuva de papel picado. Campeão depois de passar nas penalidades nas quartas de finais. Campeão depois de superar o Racing e a sua festa enorme com a sua torcida nas semifinais. Campeão depois de derrubar o gigante Palmeiras na final. Campeão na melhor temporada de um dos maiores jogadores da sua história. Campeão na temporada onde surgiu mais um novo ídolo. Campeão da América. Mais uma vez, 4 vezes campeão. O Flamengo é o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. E com isso nós chegamos ao final da campanha e do vídeo. Quero saber de você, flamenguista, qual foi a sensação de ser campeão mais uma vez? E quem você acha que deve ser o rei da América? Arrascaeta, Rossi ou tem algum outro palpite? Muito obrigado por assistir. Por hoje foi isso. Até a próxima.